Boa noite, ou bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora que me estiverem a ouvir aí no Brasil. Aqui em Portugal estamos à tarde, eu estou aqui na minha casa a ver uma ótima paisagem porque tenho a sorte de viver num ponto alto da cidade. E então eu vejo o castelo da cidade, o castelo medieval, do tempo dos mouros, do tempo dos árabes, e vejo também o rio Tejo, no seu esplendor de luz que reflete para a cidade. Estamos em pleno verão, com temperaturas muito altas, que estão, de facto, a provocar muitos incêndios no nosso país, infelizmente, o que vai provocar danos muito grandes na economia e nas florestas de Portugal. E estou aqui para ouvir o Alexander Santos, engenheiro, poeta, escritor, um intelectual de relevância para a cultura do Brasil. E estamos aqui os dois para comentar um pouco o que se passa no Brasil neste momento tão crucial da sua história, em que temos uma luta contra um potencial ditador que é travada, sobretudo, por um democrata insigne. E refiro-me, por um lado, a Lula e, por outro lado, ao difícil criminoso que vai parar, com certeza, ao Tribunal da Haia e que se chama, dá pelo nome de Bolsonaro. E vai ter que parar ao Tribunal da Haia pelos vários crimes que fez e pelas várias acusações que já lá estão. Mas, de facto, ele por isso mesmo tenta escapar à perda do mandato que tem e joga tudo para não o perder. Inclusive, vai entrar seguramente, se puder, em ultrapassar e atropelar a Constituição do Brasil só para ele se salvar, sem se importar com os milhares de mortes que já tem nas costas como culpado e outros tantos que podem vir a surgir se o país não começar a desenvolver-se. Pois bem, muito obrigado, estou-te a ver, fiz aqui uma pequena apresentação. Muito bem, eu fico feliz em saber, Cesardelo, que vou ter a chance e a honra de conversar com uma pessoa de uma envergadura intelectual tão vasta e tão larga como a sua. Não é todos os dias que nós temos a chance de conversar com alguém com essa sensibilidade e conhecimento que você vem demonstrando, não apenas da história dos países da Europa, notadamente de Portugal, mas também no Brasil. E, por conta dessa história, eu fico muito agradecido em você me dar a honra de ser entrevistado por você. Pois bem, na verdade, o Brasil é um país muito amado em Portugal. Os portugueses gostam todos muito do Brasil. E para muitos foi o sonho da sua salvação e foram para lá por causa disso. E lá estão ainda em terceira, em quarta geração. E isso é um sinal da grande amizade e da grande incorporação da cultura do Brasil na portuguesa e reciprocamente da portuguesa no Brasil. Nós estamos juntos há muitos séculos já e vamos continuar, qualquer que seja o presidente. Mas, claro, com alguns iremos mais longe, para outros corremos o risco de ir mais para trás. Pois é. De facto, eu estou a dizer isso com muita verdade. É que se o Bolsonaro ganhasse estas eleições, corríamos o risco de ele dar muita força ao partido da extrema-direita que há cá, e que ele já está a ajudar com fake news e com o dinheiro que está a mandar, mas de ele dar muita força a esse partido para que ele derrubasse as instituições democráticas e fizesse o mesmo que aí fizeram, que é uma coisa que nós não queremos, porque ainda temos na memória 46 anos de ditadura fascista, que com muita alegria vencemos, mas com muita dor sofremos. Ora bem... Pois é, e é justamente isso, essa sua colocação muito importante, porque nós tivemos recentemente um episódio no qual o presidente do Brasil foi extremamente grosseiro com o povo de Portugal, um povo que nos é muito caro, um povo que é um povo irmão nosso, quando o presidente Bolsonaro se recusou a almoçar com o presidente Marcelo. Então, aquilo foi uma grosseria, e eu aproveito esse momento, meu caro Antônio Cesardelo, para pedir desculpas, através do seu intermédio, a todos os cidadãos portugueses. Por favor, perdoem o Brasil. O presidente Bolsonaro
a despeito de ser a autoridade máxima do país, ele não fala em nome do povo brasileiro. Nós somos gentis, nós somos bem educados, nós gostamos dos portugueses. Então, aquela desfeita que ele fez há poucos dias atrás, não representa o pensamento nosso. Então, eu peço desculpas a você e a todos os seus conterrâneos. Não, não há que pedir desculpas. Nós todos percebemos muito bem que aquilo era, utilizando um termo francês, uma boutade do presidente Bolsonaro. Uma boutade é uma asneira, um disparate. Uma coisa que as pessoas educadas não fazem na sala. Por exemplo, pôr o dedo no nariz ou uma coisa dessas. É o que o presidente do Brasil fez. Toda a gente percebeu. E o próprio Marcelo também percebeu muito bem e saiu-se com muita elegância do acontecimento a que esteve sujeito. Eu digo isto muito tranquilamente porque eu não votei em Marcelo, que é um homem conservador. Mas, evidentemente, representa-nos a partir do momento em que ganhou as eleições e eu tenho a confiança e a consciência que ele sempre que sai fora de Portugal, porque é um homem de imensa cultura e com muita experiência, representa muito bem o nosso país e não temos nunca que nos envergonhar de tudo quanto ele dá, e de quanto ele diz e quanto ele faz. E pronto, é um acontecimento. Mas isso que aconteceu com esse senhor aconteceria com qualquer outro fascista. Um faria de uma maneira, outro faria de outra. Mas os fascistas, essa é a forma deles agirem e, portanto, temos de passar ao lado como se fosse numa tourada em que o touro marra enganado. E pronto, e vamos para adiante. Já que as touradas são, infelizmente, ainda bastante populares em Portugal, porque eu, por exemplo, não estou de acordo com a matança do touro e a espetada das farpas. Aliás, é uma das lutas que muitos democratas travam contra as touradas. Elas podem realizar-se, mas sem magoar o touro, sem magoar os animais, com farpas que sejam ampolas, que ficam coladas à pele, mas não furam a pele, e com outras maneiras de torear o touro para as pessoas que gostam. Mas, enfim, não viemos aqui para falar desta questão, estamos aqui para falar um pouco da política brasileira. E, neste momento, o importante é fazer vencer o único candidato democrata que está em cena. Esse democrata e esse único candidato é, de facto, o Lula. E o Lula está cada vez a crescer mais em apoio. Vemos nas sondagens que está a aproximar-se de vencer logo na primeira volta. E quer vença na primeira, quer vença na segunda, é bom que as pessoas se preparem, porque o Bolsonaro nem numa nem noutra estará de acordo. E vai arranjar todos os pretextos para anular essa eleição ou conseguir pô-la em causa para atingir os seus fins, que é ele autoeleger-se e ponto final. É assim, o Bolsonaro ele não tem nenhuma formação democrática. As pessoas, para compreender melhor um pouco da índole do presidente Bolsonaro, têm que olhar um pouco lá para trás. O Bolsonaro ele foi um oficial do Exército Brasileiro, e no Exército Brasileiro os oficiais eles fazem um curso básico na Academia Militar de Agulhas Negras, é o curso da AMAN. E esse curso credencia os formandos a chegar ao posto de capitão. Então, sai primeiro-tenente, segundo-tenente, primeiro-tenente e capitão. Pois Bolsonaro não chegou a capitão. Ele não conseguiu cumprir aquilo que o curso básico lhe daria direito, porque ele não tem nenhum tipo de formação que o desequilíbrio psicológico, emocional que ele tem, ele é extremamente... Ele não aceita regras, não aceita o convívio. Então, por conta disso, ele não aceita também a democracia. E rememorando um pouco essa história do capitão Bolsonaro, é muito interessante isso. Ele era tenente, tentou fazer uma rebelião no Exército, e não uma rebelião por motivos políticos, era uma rebelião por salários. Isso é uma questão muito pequena, muito egoísta. E o fato é que, por conta disso, ele ia ser expulso do Exército. E, sendo expulso, ele iria perder todas as regalias que os oficiais da reserva têm. E aí houve um grande acordo
ele foi reformado. Então, não que se dá aos militares que vão para a reserva, não é aposentadoria, ele foi para a reforma. Então, ele manteve os salários, soldo, e pela legislação brasileira da época, quando um oficial vai para a reserva, ele ganha um posto. Então, ele era primeiro-tenente, ganhou um posto, passou a ser capitão, com o soldo. Então, como foi isso? Ele assinou um termo no qual aceitava ir para a reserva na condição de doente psiquiátrico. Então, Bolsonaro, ele é doido na forma da lei. Se houvesse a exigência de uma documentação que ele fosse obrigado a mostrar que era são, a pessoa não tivesse doença da cabeça, ele não iria passar, ele não seria candidato, porque, na forma da lei, ele é desequilibrado. Mas não é apenas desequilibrado, ele é uma pessoa que tem horror à democracia. Para que você tenha ideia, César Delo, na segunda-feira passada, por iniciativa da Faculdade de Direito do Largo do São Francisco, em São Paulo, começou a correr o país um abaixo-assinado em favor da democracia. Esse abaixo-assinado, que começou na segunda-feira passada, já tem hoje cerca de 500 mil subscrições, ou seja, 500 mil brasileiros já subscreveram a carta pedindo a democracia no Brasil. Pois bem, o Bolsonaro está ridicularizando a carta, ou seja, ele demonstra que não tem nenhum compromisso com a democracia. Mas uma coisa é certa, ele não tem apoio do povo nesse propósito golpista, está conclamando os fascistas que o acompanham para uma grande manifestação antidemocrática e fascista no dia 7 de setembro, e eu acho que ele vai dar com os burros d'água. Agora, com relação a isso, eu queria que você me permitisse comentar mais um pouquinho sobre essas coisas. Os fascistas no Brasil, todos eles são desonestos. Não apenas desonestos do ponto de vista intelectual, não apenas desonestos do ponto de vista político, mas desonestos do ponto de vista material. Eles não contêm um impulso que os faz querer roubar alguma coisa. Pois com Bolsonaro é assim. Bolsonaro e a turma dele, que eu chamo de turma do capetão e não do capitão, eu faço uma ressalva, que eu escrevo a turma do capetão, não é que eu não saiba escrever capitão, é porque capetão é uma forma como nós brasileiros também nos referimos ao demônio. Então é a turma do capetão, a turma do demônio. Pois esse pessoal, entre outras coisas, resolveu roubar, assambarcar, assumir o controle dos símbolos nacionais, a bandeira, as cores verde e amarela, enfim, coisas que se referem ao Brasil. É como se só fosse deles. Então, hoje, a campanha do Bolsonaro é embalada pela apresentação da bandeira brasileira. E nós, que não somos do time do capetão, nós que temos outras opções, corremos o risco de não passar para o brasileiro. Ou seja, as cores da bandeira são deles. Uma coisa absurda. Pois bem, eles estão querendo transformar o dia 7 de setembro, esse próximo dia 7 de setembro, num dia de apoio ao capitão Bolsonaro. Ou seja, se você, se qualquer outra pessoa for às ruas comemorar o bicentenário da independência do Brasil, nós corremos o risco de sermos confundidos com a turma do capitão, a turma do Bolsonaro. E veja, não é todo dia que um país pode festejar o bicentenário da independência. Pois esse próximo dia 22, esse próximo dia 7 de setembro de 2022, que distancia-se 200 anos do 1822, quando Dom Pedro I declarou a independência do Brasil e se converteu no nosso primeiro imperador, eles acham que é deles. Ou seja, nós estamos entregues a um grupo muito pernicioso, mas eu tenho certeza que no dia 2 de outubro, nas próximas eleições, o povo brasileiro vai se libertar desse mal que vem nos atormentando de algum tempo.
Esses jogos patrióticos, entre aspas, todos os dirigentes fascistas fazem. Aproveitam-se sempre de um evento nacional que tem eco na população para se assenhorarem dele e dizerem que esse evento tem a ver com aquilo que eles defendem em nome de uma falsa democracia que eles apresentam como uma verdadeira democracia. As pessoas têm de começar a perceber que a própria chegada do coração de Dom Pedro ao Brasil nesta data foi um erro de Portugal de emprestar esse coração. Não porque não devesse ir ao Brasil, mas nessa data, nestas circunstâncias, foi errado, mas ninguém previa também, quando autorizou, que isso podia vir a acontecer. De facto, ele pretende identificar-se com o coração de Dom Pedro e fazer dessa comemoração a identificação da sua pessoa com o coração ou com o espírito de Dom Pedro quando fez o grito do Ipiranga. Ele quer aparecer aos brasileiros como o novo Dom Pedro que vem trazer a nova independência para o Brasil. E essa nova independência, às costas dele, é o fascismo que ele quer impulsionar. Mas tudo isto é de forma muito subtil. As pessoas tendem a não perceber. Por um lado, muitas não conhecem a história, por outro lado, não veem exatamente o verso e o reverso desta medalha, que é este. Ele quer identificar-se com Dom Pedro para parecer o libertador do Brasil e assim impor o fascismo que ele considera a libertação, mas não é a libertação, senão de uma clique de gente rica, de gente egoísta, de gente selvagem, de gente ignorante que quer tomar o poder para pôr o poder ao seu serviço. O Bolsonaro, ele é um ser maligno. Ele é um ser que se aproveita das pessoas, se aproveita da dificuldade das pessoas e pensa que todos são idiotas. Ele pensa que o povo brasileiro não está vendo, o brasileiro não, o povo do mundo não está vendo o que ele está fazendo. Você entendeu? Essas últimas semanas, o Bolsonaro conseguiu fazer duas coisas que parecem ser inimagináveis. A legislação brasileira ela é muito dura em relação a ao abuso, por exemplo, do poder econômico. Não consegue aplicar, mas a lei é dura. Ela não é aplicada, mas é dura. Pois Bolsonaro conseguiu que o Congresso Nacional, que tem à frente cujo o presidente da Câmara de Deputados é o senhor Arthur Lira, conseguiu, com o apoio da Câmara, aprovar uma emenda constitucional que o autoriza a jogar na economia brasileira 21 bilhões de reais, que equivale mais ou menos a 5 bilhões de dólares, colocando no bolso dos necessitados. Acontece que esses necessitados são pessoas que passam fome. No Brasil, nós temos cerca de 36 milhões de pessoas que passam fome. Não é uma brincadeirinha, não. Na insegurança alimentar, nós temos outros 120 milhões de pessoas que não comem, não fazem as 3 refeições por dia por necessidade financeira. Pois ele aprovou essa emenda constitucional para durante 3 meses, ou seja, até o final do período eleitoral, pagar cada uma delas R$ 600. R$ 600, que é pouco mais do que 120 euros, então, para que as pessoas possam comer. Conseguiu também uma emenda constitucional para que houvesse a redução de impostos que incidem sobre os combustíveis para até o final do ano, e só até o final do ano, os combustíveis e o gás de cozinha possam ter um preço minimizado. Ou seja, ele pensa que as pessoas vão julgá-lo, vão julgar o governo Bolsonaro por esses 3 meses, que são 3 meses artificiais. Até porque, segundo o ministro da Economia, não existiria recursos orçamentários do Tesouro Nacional para custear esse embuste eleitoral durante muito tempo. Pois esse é o tipo de pessoa que nós estamos vivendo. Nós estamos lidando com esse tipo de pessoa. Um tipo de pessoa que mente, ele faz da mentira
o seu instrumento de trabalho, ele não respeita a nada, não respeita as pessoas, não respeita o meio ambiente, não respeita o sofrimento, não respeita a fome, não respeita o desabrigo, não respeita o desalento. Enfim, ele está fazendo do Palácio do Planalto uma espécie de altar do mal, o altar no qual um demônio na Terra, um demônio no Brasil, o senhor Bolsonaro está distribuindo as maldades, distribuindo as cinzas que vão cobrir de pecado aqueles que acreditam nele. Porque ele vem manipulando a população evangélica. São pessoas que imaginam que estão servindo a Deus, quando na realidade estão servindo ao antideus, ao anticristo, que é Jair Bolsonaro. Nós estamos vivendo tempos muito complicados. Existem os pastores evangélicos, que são pecadores, eles vêm organizando aquilo que se chama de marchas para Jesus. Marchas para Jesus. E as pessoas, os evangélicos, vão para aquelas marchas orar, louvar, cantar o nome do Senhor, e depois aparecem na televisão como sendo pessoas que foram apoiar Bolsonaro. Eu lembro, eu não sou muito religioso, mas eu lembro que nas tábuas de Moisés havia duas leis que são as primeiras. As primeiras. A primeira é amar a Deus sobre todas as coisas. E a segunda é não usar em vão o seu santo nome. Pois Bolsonaro vem se apresentando para os evangélicos como se ele fosse o próprio Deus, ou seja, viola o primeiro mandamento. E depois ele vem usando o nome de Jesus para que as pessoas apoiem ele. Viola o segundo mandamento. Eu acho que isso, se ele não pegar uns anos de cadeia aí pela justiça brasileira ou pelo TPI, ele vai seguramente amagar uns anos aí de purgatório, de inferno, porque isso não vai ficar impune. Sim, sim, ele está a tentar confundir as pessoas em nome da religião. E como ele tem no seu apelido o nome de Messias, muita gente confunde esse apelido dele com o Messias, que é o Messias anunciado na Bíblia. Mas isso é uma jogada, mais uma jogada, como é essa do dinheiro, para comprar as pessoas, umas de uma maneira, outras de outra, para caçar um voto em nome dele. Mas tudo isso se desfaria se ele conquistasse o poder, as pessoas iam ver quanto lhes ia custar. Salvo aqueles que o apoiam e nem são recomendáveis a maior parte deles, a começar por seus filhos, que são mais inteligentes que o pai e também piores do que ele ainda. E são os seus melhores conselheiros e é com eles que ele conta para avançar. Aqui também tem que se denunciar o que os filhos têm feito, que são altamente corruptos. Basta ver que um deles mandou construir agora, recentemente, uma casa que vale milhões e que foi feito com as trapaças que, ao longo destes anos, do dinheiro que ele já ganhou. Uma coisa que é interessante com relação a isso, Cedelo, no Brasil, o Brasil é um país gigantesco. Os números do Brasil são muito grandes, né? Os números, por exemplo, para a gente ter uma ideia dos números do Brasil, o Brasil é um país que tem algo em torno de 230 milhões de cabeças de gado bovino, ou seja, no Brasil tem mais boi do que gente. A população bovina do Brasil é maior do que a população humana. Pois mesmo assim, existem 33 milhões de pessoas passando fome. Existem 130 milhões de pessoas que não comem carne de boi por falta de dinheiro. Mas os supermercados passaram a vender osso de boi para que as pessoas façam sopa. Esse é o Brasil. No que diz respeito à habitação popular, o nosso déficit habitacional é de 7 milhões de moradias. 7 milhões de moradias. 7 milhões de brasileiros não têm onde morar, não têm uma casa própria. E aí, enquanto isso, como se estivesse tripudiando das pessoas, vai o Flávio Bolsonaro, que é o senador, o filho do senador, o chamado 01, e compra ou adquire uma mansão
por 6,5 milhões de reais. Um dinheiro que não tem origem. Um dinheiro que não tem origem. Ou seja, os bolsonaros, eles tripudiam do sofrimento, tripudiam da situação real do povo brasileiro. E me parece que essas pessoas ou são masoquistas ou estão completamente aprisionadas numa espécie de casulo de informação que não as deixa saber da verdade. Então, por conta disso, o Bolsonaro ainda tem alguns simpatizantes, alguns admiradores. Mas, evidentemente, que isso vai se perder no tempo, até porque essa é uma mentira tão grande que não vai poder sustentar muito tempo. E a impressão que eu tenho é que essas pesquisas de opinião pública, essas pesquisas que indicam a intenção de voto, a ponto que hoje, se a eleição fosse amanhã, o Bolsonaro amargaria um segundo lugar, longe do primeiro. A eleição seria definida no primeiro turno. Mas aí surge outra questão. Será que o Lula vai tomar posse? Não basta ao povo brasileiro eleger Lula. Nós temos que fazer mais duas coisas. Primeiro, eleger uma bancada de parlamentares, deputados e senadores, que sejam progressistas ou que, pelo menos, não queiram se aproveitar dos cargos para ficar ricos. Então, nós temos que eleger pessoas, independentemente de partido, mas que sejam comprometidas com o Brasil, né, para que se possa fazer um governo sem cair nas negociatas que são propostas. Ninguém pode ser um presidente, ser refém de um parlamento desonesto. Então, nós temos que eleger o Lula, temos que eleger deputados e senadores sérios, mas temos que, sobretudo, assegurar que o Lula tome posse no dia 1º de janeiro de 2023. Eu acredito que, a despeito de tudo isso que vem sendo dito das nossas Forças Armadas, e os nossos generais, eles, embora tenha um ou outro aí que seja na linha aí do Paulo Sérgio, que é o nosso ministro da Defesa, mas o grosso do alto comando das Forças Armadas, o grosso do generalato das 3 Forças Armadas, não apenas do Exército, mas também da Aeronáutica e da Marinha, não é uma força golpista. E eles lembram exatamente do respeito que o Lula deu às Forças Armadas quando foi presidente, quando reequipou as Forças Armadas, reaparelhou as Forças Armadas, desenvolveu um programa de submarino nuclear para a Marinha Brasileira, o próprio submarino de propulsão nuclear, reequipou a flotilha da aeronáutica, enfim, tratou todo muito respeito. Agora, nós não temos ainda a certeza do comportamento das polícias militares. Eu tenho certeza que os nossos coronéis das polícias militares também são democratas. Acredito que eles não vão entrar numa aventura para arriscar o nome das polícias militares num projeto. Até porque é um projeto ruim. É um projeto ruim. É um projeto que distribui a fome, distribui a tristeza, distribui a morte. Não se pode esquecer, Zedelo, que o comportamento do presidente Lula diante da pandemia do coronavírus. No Brasil, hoje, nós já alistamos, já apontamos quase 700 mil mortos pelo coronavírus. Desses mortos, pelo menos 2/3 poderiam ter sido evitados se o governo brasileiro tivesse sido mais responsável no enfrentamento à pandemia. O Brasil só começou a comprar vacina depois de um episódio terrível, que foi quando a CPI do genocídio, liderada pelo senador Aziz e relatada pelo senador Renan, descobriu que estavam tentando propina para comprar vacina. Uma frase ficou muito famosa, era $1 por dose. $1 por dose. Então, quando se descobriu isso, então o governo foi forçado a comprar vacinas. E mais ainda, mesmo confrontado com a realidade, o presidente Bolsonaro prevaricou. Ele prevaricou porque soube que o líder do governo na Câmara de Deputados, o deputado Ricardo Barros, estava envolvido nessa negociata que envolvia propinas,
e ele não fez nada, não mandou a nossa Polícia Federal investigar, e, pelo contrário, manteve o deputado Ricardo Barros no cargo que está até hoje. Ou seja, nós precisamos nos livrar não apenas desse Bolsonaro, mas também assegurar as condições para que Lula possa governar. E Lula está... Ninguém vai poder dizer que Lula está de esquerda. Não. Lula conseguiu. O Lula é um estadista. Lula ele compôs uma chapa que envolve todas as forças importantes. O vice, aquele que ocupa o posto de vice na chapa do Lula, é o Geraldo Alckmin, uma pessoa extremamente experimentada, vinculada a grupos conservadores, mas que já esteve à frente do governo de São Paulo por 5 mandatos. 5 mandatos. Né? Ele era vice do governador Mário Covas, que infelizmente morreu no curso do mandato. Ele assumiu, concluiu o mandato do Mário Covas e depois cumpriu mais 4 mandatos. São Paulo, e para quem não sabe quem é São Paulo é um estado brasileiro cujo PIB é maior do que muitos países do mundo. Então, São Paulo é um pequeno país dentro do Brasil. César Delo. Diga, faz favor. Algumas das informações que está a passar eu desconhecia. Outras eu já conhecia, eventualmente até com outras leituras igualmente válidas. Mas a verdade é uma só. É que, além da perversão dos ideais democráticos que Bolsonaro quer fazer, ele quer fazer tudo isso para enriquecer e se tornar muito poderoso, um pouco à la Putin, para depois também fazer palácios, para se imortalizar, como se ele fosse o Dom Pedro. Mas, na verdade, ele é um Dom Pedro anão. Não tem ideias, não, só sabe andar a cavalo, mas não é para distribuir ideias, é só para seu próprio gozo. Aliás, para ele, a gente viu, quando estavam no auge da pandemia, ele foi para o sul do Brasil, para uma baía, andar de barco a divertir-se, como se o país estivesse num momento de felicidade e de alegria, enquanto havia milhares de pessoas a morrer. Só esse gesto, num país europeu, faria qualquer presidente perder as eleições. Em pleno sofrimento do povo, o presidente ir divertir-se num lago ou numa baía, num barco, para se distrair. Só isso era suficiente aqui para reprovar qualquer presidente, quer fosse de esquerda, de direita ou de centro. O Bolsonaro, ele não tem nenhuma sensibilidade. Você tem uma ideia? Quando a pandemia começou a avançar, alguns marcos surgiram. Um marco foi o dia em que morreram 5 mil pessoas no Brasil. Naquele dia, exatamente naquele dia, ele foi, como você disse, andar de jet ski no Lago Paranoá. Naquele dia. Marcou um churrasco em casa, marcou um churrasco, e eu não sei se era para comemorar a 5ª milionésima morte, ou se era para... Mas aí, na hora H, ele foi considerado cancelar o churrasco, mas foi passear de jet ski. Quando se cometou a 10ª milésima morte, ele disse que não era coveiro. Depois ele disse... Bom, chegou um ponto que ele imitou uma pessoa com falta de ar. Ora, quem já viu alguém morrer de Covid sabe exatamente que ele morre por falta de ar. E faltar ar, você imagina você querer respirar e não ter ar para você respirar. Pois Bolsonaro, de tão insensível, ele imitou uma pessoa sem ar para respirar. Né? Então, ele, de fato, ele é um ser demoníaco. É um ser demoníaco. É um ser que não respeita ninguém, não respeita as populações, as minorias, não respeita os negros, a população LGBT, não respeita as mulheres, não respeita as crianças, não respeita nada. Ou seja, é um homem que deveria estar enjaulado ou numa penitenciária ou num hospício psiquiátrico para pessoas sem recuperação.
Realmente é uma coisa assim, terrível. Mas eu acho que ele está convencido disso. Ele está convencido da derrota, ele está convencido que não tem mais jeito, ele está convencido que... E agora a preocupação dele, ele está apostando ainda no golpe. Mas cada dia que passa, ele vê que o golpe é mais difícil. O golpe não tem apoio na população, não tem apoio nas Forças Armadas, não tem apoio nos principais parceiros comerciais do Brasil, não tem apoio da Europa, não tem apoio dos Estados Unidos, não tem apoio de ninguém. De ninguém. Para onde ele se vira, as pessoas não querem o golpe. Mas não quer o golpe, não é porque os outros sejam democratas, não, não querem o golpe, porque ele é que ficaria no... Olha, os Estados Unidos, o Joe Biden precisou de uma visita do Bolsonaro lá aos Estados Unidos, e aí foi uma coisa muito interessante, porque aí eu vou contar essa história, porque essa história realmente é muito interessante. Ele precisava de uma visita aos Estados Unidos, do Brasil, uma questão muito interessante, porque ele estava precisando de viabilizar a Cúpula das Américas. E quando ele foi visitar, ele foi tentar viabilizar a Cúpula das Américas, ele descobriu que tinha que participar no Brasil, porque já não tinha participação da Argentina, da Bolívia, do Chile, da Venezuela, de Cuba, de Honduras, enfim, do México. Enfim, ele precisou colocar o Brasil naquela coisa toda. E aí foi quando Bolsonaro disse que ia. Não, eu vou lá porque eu não vou negar apoio para os americanos. Quando chegou lá, ele descobriu que o que ele estava querendo do Biden, o Biden disse que não ia dar. Ele queria o apoio para o golpe de Estado. E o Biden disse, olha, esse assunto nós não vamos tratar. Não venha me falar de política interna do Brasil, porque a política interna do Brasil é uma coisa dos brasileiros. Em outros momentos, isso não teria ocorrido. A gente não pode esquecer jamais que o golpe de 1964 só foi possível graças ao apoio norte-americano. Se os americanos negaram o apoio agora, é porque não confiam em Bolsonaro. Se Bolsonaro fosse uma pessoa confiável, talvez os americanos não tivessem tido essa posição. Mas o fato é que agora, recentemente, os americanos mandaram para o Brasil o secretário de Defesa norte-americano, e aqui, com todas as letras, o secretário de Defesa norte-americano disse que apoiava as urnas eletrônicas. E o golpe do Bolsonaro é justamente perturbar a partir das urnas eletrônicas. Então, é um avanço conquistado pelo Brasil, que revela a pujança da engenharia digital do Brasil, construiu esse sistema, é um sistema extremamente confiável, mas Bolsonaro queria que não, não é? Bom, e o fato é que... Bem, ele diz que não isso, como também dizia que não era confiável a vacina, como dirá que todas as coisas que não são favoráveis não são sérias. Mas o interessante, e era isso que eu quero chegar aqui nessa próxima 10 segundos de intervenção, é que o Bolsonaro ele está confiando, ele já sabe disso. Então, agora, César Delo, o que ele quer é garantir que não vai ser preso. Ele quer garantir que não vai ser preso. Existem, rolando, no 74 ações contra ele, na Procuradoria-Geral da República, 74 ações. Existem ações que o responsabilizam por parte das mortes. São 74 ações. 74. E são coisas muito graves. Não são coisas pequenas, coisas muito graves. No Tribunal Penal Internacional existem mais duas grandes ações. As duas por genocídio, uma contra a população indígena e outra por conta do enfrentamento à pandemia. Então, agora, você talvez nem queira acreditar, porque é surrealista. Ele não fez o ridículo que o Trump ia fazer lá nos Estados Unidos. O Trump, em algum momento, ele queria se autoconceder um indulto presidencial. Uma coisa que inimaginável. O Bolsonaro está convencendo o pessoal do Centrão a criar a figura
do senador vitalício que seria ocupado pelos ex-presidentes. Ou seja, antes dele terminar o mandato, enquanto ele for presidente, a situação ele está protegido por muitas leis, mas antes de terminar o mandato, então, no instante em que for proclamado o resultado da eleição, dando a Lula a vitória, então, automaticamente, ele seria ex-presidente da República e, na condição de ex-presidente, ele seria senador vitalício, ou seja, manteria a imunidade. O que, no dizer de alguns, é a impunidade. Pois então, o que Bolsonaro quer hoje é garantir que não vai ser preso. Mas eu acho que ele vai não só perder as eleições, mas também vai amargar alguns dias no Chilindró, o que ele merece. César Delo. Vamos esperar e rezar a todos os santos do céu para que ele vá parar às prisões da Haia, onde já estão alguns presidentes a penar por o mal que eles fizeram aos seus povos. E é aí que ele tem de terminar, não é ficar numa prisão brasileira, onde lhe levam marisco e boa carne. Não, ele tem que ir para a Haia, para as prisões da Haia, e lá é que ele tem de penar os anos a que for condenado. É este o meu voto. E se eu rezar, é por isso que eu rezo. Pois, olha, eu fico muito feliz em saber que as minhas orações, elas têm o concurso, têm o apoio das suas orações. Eu devo dizer, César Delo, que eu não sou lá muito de fazer oração, não, viu? Eu acredito muito em Deus, todos sabem, mas não tenho qualquer religião. Não tenho qualquer religião, respeito a todas, mas se precisar de bater um bombo, rezar, orar, louvar, se ajoelhar, enfim, fazer qualquer coisa, o Brasil encontrar um bom caminho para o seu povo, eu farei. Que o Brasil não merece sofrer tanto como vem sofrendo. O Brasil é um país de gente boa, de gente alegre, de gente que não merece sofrer. E é isso que eu confio. E quando o meu amigo Antônio César Delo me diz que vai também orar e rezar, eu fico muito feliz. E estamos juntos aí. Estamos juntos nessa. Eu acho que eu vou aí para Lisboa para ver essa vista maravilhosa do seu apartamento, para nós podermos juntos orar e rezar para que o Brasil saia dessa situação tão ruim que foi jogada pelo golpe 16. A gente não pode esquecer nunca, César Delo, que a situação do Brasil hoje é consequência do golpe que foi aplicado na presidente Dilma Rousseff ainda em 1916. Né? Os argumentos que foram dados para retirar aquela mulher séria, eleita democraticamente pelo povo brasileiro do poder, são exatamente as mesmas que foram cometidas pelo Temer e pelo Bolsonaro. As tais pedaladas fiscais, que nada, todo mundo fazia, né? Então, Dilma foi colocada para fora. Então, com relação àquilo, os frutos que o Brasil teve foi, primeiro, o governo do senhor Michel Temer, um usurpador, que retirou direitos trabalhistas do povo brasileiro, retirou a capacidade do Estado de investir em saúde, em educação, em segurança, em cultura. Depois veio Bolsonaro, porque o golpe de 16 foi renovado em 18 com a prisão do Lula. Há 4 anos atrás, as pesquisas também apontavam Lula como favorito das eleições. Também vai vencer o primeiro turno. Naquela ocasião, o golpe foi renovado. Prenderam Lula. Lula passou 1 ano e meio preso, de forma injusta. E aí nós, então, tivemos agora... Mas nós... Estão a ficar na porta. Não, eu não consigo. Eu não consigo ouvir. Bom, de qualquer forma, então, nós estamos... Então, esse tipo de conversa é uma conversa muito boa, porque garante às pessoas todas que o Brasil está atento para aquilo que pode ocorrer, está atento para aquilo que pode salvar o Brasil. E aí eu fico torcendo para que pessoas com a envergadura moral e política do César Delo possam nos ajudar a denunciar na Europa que nós estamos vivendo e, mais ainda, nos ajudar a não deixar que prosperem os golpes que vêm sendo armados. Nós esperamos, César Delo, nós estamos temendo que no dia da eleição, na semana da eleição,
no final de setembro, começo de outubro, nós sejamos bombardeados por uma onda de fake news para tentar desequilibrar as eleições. Nós estamos nos preparando, né? Mas eu espero que o Tribunal Superior Eleitoral possa coibir essas pessoas, possa monitorar, porque essas pessoas são as mesmas, nós sabemos, então possa monitorar para que a democracia brasileira não venha a ser conspurcada como eles estão tentando fazer. Assim seja. Mas, na verdade, é bom que se preparem para toda a possibilidade de golpes a todos os níveis nesses dias cruciais que vão levar às eleições. Nada será suficiente para salvar a democracia se não houver o empenhamento de todo o povo brasileiro contra o Bolsonaro e deixá-lo com a sua tribo de ladrões, de falsários, de malandros, que são esses que vão tentar fazer o golpe na rua, mas não podem nem devem conseguir nem intimidar a população, nem deixar que eles avancem. Uma coisa ainda que eu acho que tem o dever de falar para esse nosso público é com relação ao caráter desonesto do Bolsonaro. Eu tenho dito e repetido, o governo Bolsonaro é o governo mais corrupto da história do Brasil. Vou repetir, mais corrupto da história do Brasil. E eu não me refiro às questões pequenas, querer saber quem está dando cheque para a primeira-dama de 90 mil reais, sei lá de onde é que a primeira-dama está recebendo esse dinheiro, sei lá o que ela fez para receber esse dinheiro. Não é isso, não. Eu estou me referindo às coisas grandes, né? Nós tivemos um dia veio à tona a corrupção no Ministério da Saúde, $1 por vacina, $1 por dose de vacina. Depois teve o escândalo no Ministério da Educação, onde os pastores, o pastor ministro da Educação, imagina, pastor ministro da Educação, armou uma rede de corrupção com pastores e eles se reuniam para orar. Lá não era oremos, não era oremos. Não me refiro a isso, não. Isso é corrupção pequena. Eu me refiro à corrupção braba, corrupção grossa, que ocorre no Ministério da Economia por ocasião desse criminoso programa de desestatização. Para que as pessoas tenham ideia, agora, a última traquinagem, a mais recente traquinagem do governo Bolsonaro foi a privatização da Eletrobras. A Eletrobras, que era um gigante da produção de energia no Brasil, gigante, né? Que passou para o Tribunal de Contas da União, que quando fez a avaliação era quase o dobro do valor que o Ministério da Economia estava vendendo, quase o dobro. Mas, questões da política, o fato é que autorizaram a vender assim mesmo. E o Ministério da Economia entregou de mão beijada a Eletrobras por 35% do valor. 35% do valor. Eu fico pensando, para onde foi esses 65%? Para o bolso de quem? Para o bolso de quem? Enquanto isso, o povo passa fome. Enquanto isso, o povo não tem onde morar. Enquanto isso, as pessoas não têm emprego. Quem está ganhando esse dinheiro? Bom, mas eu vou te citar um outro exemplo. Já ainda no começo do governo, o senhor Paulo Guedes resolveu privatizar a carteira de ativos do Banco do Brasil. O que é a carteira de ativos? O senhor pede empréstimo ao Banco do Brasil, então lá está devendo, sei lá, R$1.000. E aqueles R$1.000, um papel que vale R$1.000, vai para a tua carteira de ativos. A carteira de ativos do Banco do Brasil, ela estava avaliada em R$2.700.000. Pois o Banco do Brasil vendeu essa carteira de ativos com grande liquidez de R$2.700.000 de reais, vendeu por R$700 milhões. Um terço do valor. Um quarto do valor. Eu pergunto, para onde foi esses 2 bilhões adicionais? O bolso de quem? Enquanto isso, a população passando fome,
a população desempregada, a população desalentada, desabrigada. Esse é o governo Bolsonaro. Esse governo Bolsonaro só se sabe um pedaço, só se sabe um pequeno, feito um iceberg, só se conhece 10% dele. As profundezas do governo Bolsonaro são terríveis, são negras, são terríveis, são tenebrosas. E nós não podemos esquecer isso. Ou seja, em algum momento do futuro, uma comissão parlamentar de história, de inquérito, ou um curso de história poderá investigar as coisas que de fato ocorrem no submundo do governo Bolsonaro e contar para todo mundo o que vem acontecendo. César Delo. Estava a ouvir, diz, faz favor. Não, eu estava dizendo que essa situação do Bolsonaro, essa corrupção enorme que vem ocorrendo, não se pode pensar em esconder. Ou seja, vai chegar um ponto em que nós vamos ter que cobrar das autoridades constituídas na ocasião uma investigação profunda do que vem ocorrendo no submundo do Ministério da Economia, que vem praticando esse chamado programa de desestatização, que, no fundo, é um programa de desnacionalização da economia brasileira, porque, de modo geral, as empresas que compram, se beneficiam dessa liquidação do patrimônio público nacional, são empresas estrangeiras. E aí hoje você vai em qualquer aeroporto, o dono é estrangeiro. Você não tem nada de xenofobia, não é isso não, pelo contrário, né? Nós queremos que todos possam estar conosco, ajudando a construir o Brasil que os brasileiros precisam e merecem, todos. Aqui cabe todo mundo, né? O Brasil é um país notório pela forma carinhosa, pela forma hospitaleira como recebe a todos. Mas esses que vêm ao Brasil, eles têm que querer nos ajudar a construir um país. E não a sugar. E não a estourar. Exatamente. Então, a estourar o país. Eu fico feliz em saber que nós podemos contar com os irmãos portugueses, os irmãos europeus, na tarefa, pelo menos, de divulgar o que está acontecendo no Brasil. Essa ajuda é muito importante, César Delo. A gente não pode jamais... Eu creio que vocês deviam organizar um grupo de cidadãos eméritos que viessem visitar as capitais europeias e explicar aos diferentes governos aquilo que está em jogo para que o apoio seja mais claro, mais nítido e vos leve definitivamente à vitória. É uma grande ideia. Eu vou manter contato com as minhas articulações internas para tentar fazer isso. É importante que as pessoas estejam cientes, estejam conscientes do que está acontecendo, do risco que o mundo corre com o governo Bolsonaro. Eu fico imaginando, se o Bolsonaro conseguir renovar o mandato por mais 4 anos, o que será da nossa Amazônia? O que será do meio ambiente brasileiro? Aí haverá uma intervenção internacional, porque a alteração climatérica seria tão grave que não poderia ultrapassar certos passos. E é bom que tragam isso no dossiê também. Façam um dossiê das diferentes páginas da governação de Bolsonaro, daquilo que ele fez e daquilo que ele pode fazer e dos perigos que há, não só para o Brasil, como para os países vizinhos, como para a Europa e para o mundo. Perfeito. Eu fico feliz com esse apoio. Esse apoio é importante que a gente possa contar com vocês. É importante que a gente possa, de alguma forma, saber que o Brasil, nesse momento, não está só. É importante também que esses fascistas saibam que eles não estão agindo de forma secreta, todos estão vendo o que eles fazem, e mais ainda, todos nós não apenas sabemos o que eles estão fazendo, mas sabemos o que eles estão querendo.
estão querendo. E não estão querendo coisa boa. Não estão querendo coisa boa. Apesar dele, eu fico feliz, né? Lamento que a gente esteja chegando ao final dessa entrevista, né? Eu acredito que você, que é um homem que tem tanta história para contar, que conseguiu essa gentileza ao canal até agora para me entrevistar. E eu reafirmo, eu estou muito honrado, porque não é todo dia que a gente tem a honra de ser entrevistado por uma pessoa com a história que você tem, uma pessoa que tem uma vida assim, associada às causas libertárias, às causas democráticas e às causas do bem. E aí eu passo Só a há você, uma emenda professor. que eu vou fazer. Não é uma gentileza, é uma obrigação cívica, é uma obrigação comunitária, é uma obrigação democrática de fazer este pouco que eu estou a fazer e que muitos outros podem fazer muito mais e muito melhor, com muito mais honra e com muito mais nome do que o meu. Eu sou um pobre cidadão, não pobre no sentido de ter fome, não, sou um humilde cidadão que luta com as armas que tenho na mão, e uma das armas é a palavra e é a possibilidade de fazer chegar a palavra às outras pessoas que nos querem ouvir. Portanto, não há aqui nada a agradecer, estou a cumprir uma obrigação e é com muito prazer que a cumpro em nome da cidadania, em nome do dever e em nome da democracia. Muito obrigado. Um abraço. Bom, então, eu me despeço de todos. Mais uma vez, eu conclamo a todos os democratas a fazer exatamente isso que o CZD está fazendo, é contribuir para que a nossa luta brasileira seja conhecida por todos. Muito obrigado, até a próxima. CZD, até a próxima, muito obrigado e, enfim, até logo, né? Tchau, tchau. Tchau, um abraço.